Instituto Federal de Educação mantém em Rio Branco 3 prédios alugados. São R$ 65 mil todos os meses. Ao todo, o governo federal, com locação, gasta na capital mensalmente R$ 155 mil em 9 imóveis. O TCU tem salas nesse prédio a um custo de R$ 10 mil. O Ministério da Saúde pegou um prédio inteiro, paga R$ 18 mil. Assim como o DICEI, que trabalha com saúde indígena. A Defensoria Pública da União gasta quase R$ 25 mil por esse imóvel. Enquanto isso, vários prédios da União estão vazios ou estão com espaço de sobra. A Controladoria Geral da União fez um levantamento. Mostra que dá para economizar por ano quase R$ 2 milhões com locação. Basta os órgãos se juntarem a outros para evitar gastos com aluguel e serviços. Um dos prédios que poderia usar para o compartilhamento é o da Fundação Nacional de Saúde. O segundo andar está completamente vazio. Tem ainda um galpão nos fundos. E aqui onde eu estou, bem ao lado do prédio, tem 3 residências também da Funasa. Esses imóveis poderiam ser usados pelo DICEI, por exemplo, que hoje trabalha em um prédio alugado. As 3 casas estão se deteriorando. Aqui tem espaço de sobra para o DICEI evitar pagar R$ 18 mil por mês. Tem amplo estacionamento e não precisa pagar nada por ele. No prédio da Receita Federal, no centro de Rio Branco, dá para usar um andar inteiro para qualquer órgão, assim como o novo prédio do Tribunal Regional Eleitoral, que tem um andar completo vazio. Tem espaço também na Superintendência da Polícia Federal, no Tribunal Regional do Trabalho e na própria CGU. Nas contas da Controladoria, a economia com compartilhamento de prédios daria para chegar a quase R$ 10 milhões nos próximos 5 anos. Durante esse período de pandemia e devido à tecnologia que é utilizada hoje, foi visualizado que poderia ser feita a racionalização de espaços. E devido a isso, há um estudo preliminar, que tudo isso é feito com base de estudo, é importante que se diga, nada que é feito, ao léu, já tem mais ou menos uns 2, 3 anos que estão se estudando isso, e viram-se a possibilidade que os servidores poderiam compartilhar espaços da mesma forma que os prédios. Então, esse ato vai gerar uma economia bem grande para o governo federal. O documento da Controladoria aponta que não há necessidade da União pagar aluguel de imóveis em Rio Branco. Tem prédio de sobra, que daria para acomodar todos os órgãos. Muitos desses imóveis estão abandonados. Desocupados, viraram alvos de vândalos e vem a depreciação do prédio. Como esses 3, que ficam na BR-364, próximo ao Parque de Exposição. Outros estão ocupados por terceiros. O governo do estado mantém funcionamento em 7 deles, sem pagar nada. Um dos casos que mais chama a atenção é um imóvel no Residencial Invernada, um condomínio fechado, onde tem uma casa de luxo sem morador. Tem imóveis da União sem destinação também no interior do estado. 7 deles estão em Cruzeiro do Sul. Uma outra grande economia apontada pela CGU é quanto aos serviços de limpeza, segurança e manutenção do prédio. Quando há o compartilhamento do imóvel, o outro órgão que chega não precisa pagar por esse serviço. Eles já foram contratados. A economia pode chegar a quase R$ 2 milhões por ano. As unidades que se juntassem poderiam dividir os custos. E em 5 anos, a economia alcançada seria de quase R$ 10 milhões. Só com vigilância, a redução seria de R$ 6 milhões. A Secretaria do Patrimônio da União no Acre, a SPU, já recebeu o relatório detalhado dos valores que podem ser economizados e quais órgãos podem compartilhar os prédios. O superintendente da SPU disse que vai começar uma série de conversas com todos os órgãos para saber quem aceita a divisão do prédio e em quais condições. Existe possibilidade de racionalizar o uso dos imóveis, o uso dos espaços públicos disponíveis para a União. 2 órgãos podem ocupar o mesmo espaço e não só ter economias com o aluguel dos prédios. Pode haver economia também com os serviços contratados por esses órgãos, como limpeza, vigilância e alguns outros serviços, como cooperagem, que podem ser utilizados e compartilhados aí por mais de um órgão da Administração Pública Federal. A CGU enviou recomendações a todos os órgãos para que auxiliem e orientem o compartilhamento dos imóveis. Com o relatório na mão, todos vão saber como essa mudança vai extinguir gastos considerados desnecessários. A SPU também deve fazer uma lista dos imóveis desocupados e oferecer a outros órgãos federais ou do estado e municípios, ou então deve colocá-los para leilão.